Prazer, sou Caliel Conrado, bem-vindos ao nosso canal Caliel Conrado, orientador holístico. Nós vamos agora apresentar mais uma aula nesse domingo, dia 28 de junho de 2026. O tema de hoje é um tema que complementa outras aulas que eu já trouxe aqui nesse canal. É só vocês procurarem nesses últimos meses que vocês vão ver alguma aula, vídeo sobre o nosso eu espiritual, o criador do nosso universo, quem realmente nós somos. Essa aborda um pouco, pincela um pouco no que eu já falei e ao mesmo tempo traz um entendimento mais expandido sobre um tema tão crucial para que a gente possa entender, para sabermos quem realmente nós somos, o quanto de entrelaçamento nós temos, o que é realmente a fonte primordial, que não é o Deus criador do nosso universo, e agora com esse complemento que é os filhos celestiais. Se quem já teve a oportunidade de acessar ou ler o volumoso livro de Urântia, aquele livro lá, que é canalizado por várias pessoas, chama os filhos celestiais de os filhos paradisíacos, que seriam os primeiros seres criados a partir da fonte primordial, ou do Deus verdadeiro. Repito, que não é o ser que criou esse universo, nem é o ser que também criou a raça humana. E aí a gente vai falar da nossa origem cósmica, da origem cósmica até chegar na experiência humana, tá? Convido vocês a deixarem um like, um joinha aqui no vídeo, podem deixar seus comentários, indiquem esse vídeo para mais alguém que busca o autoconhecimento, e quem quiser me seguir, estou lá no Instagram, Caliel Conrado, Caliel Holístico, aliás. O Caliel é com C, Caliel _ holístico. Vamos lá. A fonte primordial e seus filhos celestiais, da origem cósmica à experiência humana. Há vários epítetos, vários nomes. A fonte primordial, a consciência primordial, o Deus primordial, o Deus verdadeiro, o Pai amantíssimo, a Mãe amantíssima, a fonte de tudo que é. Todos esses nomes são a mesma coisa. E esse estado de consciência, prestem atenção, e esse estado de consciência não é um ser humano. Ele não tem corpo humano, ele não é do sexo masculino, ele não é do sexo feminino, ele é um outro ser que nós não temos capacidade de entender pelas nossas limitações humanas. Esse ser, ou essa consciência, ou essa fonte, não habita plenamente dentro do nosso mundo, nem do nosso universo. Vamos seguir. O primeiro ponto que precisa ficar claro é que a fonte primordial, ou Deus primordial, ou Criador primordial, não é o Deus bíblico, nem também é nenhuma das divindades que foram apresentadas pelas outras tradições religiosas que nós conhecemos atualmente. É uma outra forma. O Deus bíblico, Jeová, Yahvé, Alá, Brahman, Demiurgo, e outros, todos os que vocês já chegaram a ouvir, né, ou ouvirão, não é a fonte primordial. A fonte primordial nunca, preste a diferença que a gente vai ver a partir de agora. A fonte primordial, ou ser primordial, ele nunca impõe às criaturas qualquer obrigação de reconhecê-lo, adorá-lo, seja através de rituais, leis, dogmas, ou servi-lo como escravas.
Então, a consciência primordial, a fonte primordial, esse estado de consciência, ele não tem nenhuma necessidade e nem obriga a nenhuma criatura a adorá-lo, amá-lo ou servi-lo. É um ser que não escraviza, não impõe regras, não impõe leis, não impõe rituais para se conectar com ele. Nada disso faz parte da fonte primordial, que é diferente do Deus bíblico, que é um ser que faz questão de ser adorado, que criou rituais, leis e dogmas e escraviza a humanidade. Toda aproximação acontece de forma livre e voluntária. A experiência de entrar em contato com a fonte primordial, ela precisa ser livre e voluntária, sem condicionamentos. É uma experiência que transcende qualquer religião, qualquer credo e qualquer ritual. Ele não impõe, você tem que me amar. Não. Quem fizer isso não é a fonte primordial. Ele não precisa de nenhuma criatura, entre aspas. Eu tenho que amá-lo para que ele exista. Não. A fonte primordial, o ser primordial, ele existe por si só. Independentemente de qualquer criatura, ele existe. E ele está bem. Quem precisa reconhecê-lo são as criaturas. Se reconectar são as criaturas. Se todas as criaturas de todos os universos acabassem agora, não existissem mais, a fonte primordial continuaria. Porque ela é um mistério para a gente. Porque ela nunca teve começo e, portanto, nunca terá fim. A nossa mente tem condição de entender uma coisa dessa? Não. O Criador primordial nunca obriga nenhum ser a se submeter à sua vontade. Ele respeita completamente a liberdade de escolha de cada filho celestial e criaturas criadas pelos seres celestiais. É complexo o assunto, não dá para se aprofundar em detalhes, porque eu teria que passar aqui horas e horas até chegar na raça humana. Mas compreendam o seguinte, existe essa fonte, esse Criador primordial. A partir dele, ele criou os chamados filhos celestiais ou filhos paradisíacos, ou simplesmente os celestiais, que são seres que nasceram diretamente da fonte criadora de tudo que existe. Nós e todos os seres que existem e todos os universos que existem são criações dos filhos celestiais. Não é uma criação do Criador primordial. Tudo que existe, o nosso universo e muitos outros que existem, com planetas, sóis e criaturas humanas e outras formas de ser, não foi o Criador primordial que criou, foram os filhos do Criador primordial. Esses seres são seres que a gente também não tem a mínima condição de entender a sua formação. São seres altamente poderosos, são seres que, segundo as informações, tiveram começo, mas também não terão fim. Eles não são nem do sexo masculino, nem do sexo feminino. E são seres, assim, colossais. Se fôssemos metrificar dentro daquilo que a gente conhece, são seres que não dá para medir. São seres gigantescos, muito, muito maiores do que universos. A composição desses seres a gente não tem como entender, mas eles habitam a chamada dimensões celestiais, que são as dimensões puras, imaculadas, perfeitas, que não tem karma, que não tem castigo, que não tem desejo, que não tem rivalidade. É por isso que a gente entende isso como reino celestial.
E esses seres vieram de lá. Compreendem? Por isso, quando uma pessoa decide, por amor e livre vontade, viver de acordo com a vontade do Criador primordial, ele oferece o maior presente que pode dar. Na verdade, a única coisa que o ser humano realmente pode oferecer ao Pai Celestial ou à fonte celestial é a decisão sincera e voluntária de entregar a própria vontade à sua. É uma entrega. Você não vai agregá-lo, você vai se entregar por completo a essa experiência transcendental que está além de religião. Nenhuma religião até hoje, nem acho que vai ter uma, que consiga explicar detalhadamente o que é o Criador primordial. Porque esse Criador primordial, ele não precisa de ritual para você entrar em contato com ele. Ele não precisa de leis, de dogmas, de vela, de um sacerdote, ele não precisa de nada disso para vocês, e nem de intermediário. Essa força invisível que não julga, que não condena, que não toma partido, habita muito, mas muito profundamente dentro de todos os seres e de todas as criaturas, até numa pedra, no mais profundo da sua pedra, e aí a gente teria que entrar dentro do universo quântico, a gente vai encontrar no cerne, no mais profundo, também uma faísca desse Criador primordial. Essa faísca, essa energia infinita que sustenta e cria e descria tudo que nós possamos existir, tudo que a gente possa imaginar. A fonte suprema é a realidade primordial no mundo do espírito. Essa consciência é a fonte da verdade nas esferas da mente. Não se assemelha ao homem nem à máquina. O primeiro criador e único é o espírito universal, que a tudo permeia. Eterno na verdade, é realidade infinita e imaculado. A fonte suprema, gente, ele não toma partido. Ele não privilegia, essa é a minha religião e aquela não é minha religião. Não existe isso para ele. Somos nós, abobalhados, emburrecidos, alienados e manipulados pelas religiões que a gente reduziu ou ficamos raquíticos na compreensão do que é o Criador primordial. E aí colocamos intermediários, salvadores externos, eu só vou conseguir me salvar através disso, me confessando com aquele padre, com aquele sacerdote, que eu vou vou receber uma penitência e vou me livrar dos meus pecados, eu tenho que fazer um jejum, eu tenho que fazer um ritual. Nada disso você precisa para se conectar com o Criador primordial. Por quê? Ele já existe em você. Ele já existe em tudo. Não existe para o Criador, isso é sagrado e isso aqui não é sagrado. Para o Criador primordial, não existe essa história de de ir contra ele, de ele condenar para o inferno. Não existe isso. Não é um ser que condena, ele é um ser que liberta. É muito diferente do que a gente aprendeu por aí. E nós somos criaturas carregadas de medo. Nós somos criaturas carregadas de culpa. Nós somos criaturas que comprou a ideia que nós carregamos o pecado dentro da gente. Somos impuros, imperfeitos, condenados. Se não seguir as duras regras religiosas, nós vamos penar, nós vamos ser castigados, vamos para o inferno. E isso é uma grande mentira. Uma grande mentira criada por um sistema religioso, por sistemas religiosos demoníacos, diabólicos, que só querem prender, amarrar, manipular e enriquecer as pessoas e drenar a energia das pessoas.
Porque se essas religiões que aí estão fossem salvadoras e pudessem solucionar a dor humana, vocês não acham que já teria resolvido toda a treta que existe no mundo? Mas não resolveu, gente. Está estampado na cara, mas mesmo assim a gente não quer acreditar. Aí no final, o que é que os líderes das religiões dizem? Ah, o culpado é você. É você que não fez a penitência certa. É você que não seguiu o dogma. É você que não seguiu a regra. E aí joga a culpa para a gente e a gente passa vida após vida carregados de culpa. Que isso é mentira. Porque tudo isso é só para lhe escravizar, como todos nós somos escravos até hoje. Que não tem nada a ver com Deus, com o Pai amantíssimo, com o verdadeiro Criador de tudo que é. Aí vocês podem perguntar, por que ele não toma partido e resolve tudo isso? Lembra-se, é algo misterioso. Ele não toma partido, ele dá liberdade plena. E não passa apenas pelo consentimento dele. Mas é um problema que tem que ser resolvido pelos seus filhos criadores, que foram eles que criaram o universo e tudo que contém dentro dele. O nosso universo, em especial, é diferente de todos os outros universos que já foram criados por outros filhos celestiais. Lá na frente eu vou falar sobre isso. O nosso universo é defeituoso. E tudo que foi criado aqui dentro está com defeito, está com problema, está com anomalia. É por isso que a gente não consegue se libertar. É por isso que a gente não consegue olhar para dentro e encontrar essa fonte primordial. O ser primordial está além de todas as concepções humanas sobre divindade. Ele não favorece um povo, ele não favorece uma religião, ele não favorece uma crença, nem favorece tradição espiritual em detrimento de outra. Ele também não estabelece relações baseadas em rituais, dogmas, cerimônias, promessas ou fórmulas de adoração. Isso somos nós que criamos. Isso são que inventaram e a gente comprou. Que para eu acessar o divino, eu tenho que me iniciar em algo. Eu tenho que fazer um sacrifício. Eu tenho que seguir um dogma. Eu tenho que fazer uma cerimônia. Mas digo isso a vocês, nada disso é importante para a conexão com o ser primordial. É sistema de manipulação tudo isso. De sustentação da própria matrix, como a gente chama. Eu preciso disso? Eu preciso me batizar para ser reconhecido? Não. O batismo, por exemplo, é um pacto que você faz com aquela fé para você ficar preso naquele segmento. Percebam quantos pactos nós fizemos, nós consentimos que fizessem em nós, que na verdade foram apenas para nos aprisionar e cessear a força divina que existe dentro de nós. Sua natureza não é semelhante à natureza humana. Ele não experimenta emoções como orgulho, ira, ciúme, inveja ou necessidade de reconhecimento. Nem toma decisões influenciadas por preferências pessoais. Não recompensa alguns e pune outros, porque pertence a determinada religião ou segue um conjunto específico de crença. É difícil a gente entender o que é esse ser. Ah, então ele é injusto. Não. Ele não é nem justo, nem injusto. Ele nem favorece um em detrimento ao outro. Como nós somos criaturas extremamente emburrecidas e condicionadas a dogmas, principalmente dogmas e conceitos religiosos, oriundos ainda do cristianismo e judaísmo, a gente logo determina, não, isso é errado, isso é errado, então ele não existe, está errado, ele é injusto, ele é frio, é calculista. Mas perceba que a gente está julgando pela métrica das coisas que a gente aprendeu, das coisas limitadas que a gente aprendeu. E nós estamos falando aqui de um ser transcendente, que não se prende a nada, que não vai favorecer um porque está rezando por ele e vai condenar outro porque não está rezando. Não existe isso, porque é uma fonte amantíssima, plena e absoluta.
É um rio de energia e luz que jorra infinitamente para todos os seres, independentemente do que são e do que fazem. Consequentemente, compete a gente remover os véus da ignorância, do apego, da raiva, da dúvida, para que a gente tire essa roupagem cega e doentia que a gente veste, que a gente vestiu, veste, para que a gente possa vivenciar a experiência pura, a experiência transcendente. Que nós não estamos aqui para julgar e condenar ninguém. Ninguém aqui é juiz ou determina quem é salvo e quem não é salvo, quem é certo e quem é errado. O que a gente mais vê hoje são abominações, principalmente aqui no Brasil, de gente que diz que ele recebeu uma revelação divina. Agora é interessante como essa revelação divina é sempre condenando ele. E os erros dele? Quem mais condena, quem mais julga, quem mais aponta defeito nos outros, pode ir atrás, que é infinitamente bem pior do que você. O ser primordial é a fonte de toda a existência, a realidade que sustenta continuamente o universo e tudo o que nele vive. Sua atuação é universal, imparcial e constante. Assim como a gravidade não escolhe sobre quem agir. A luz do sol não ilumina apenas um grupo de pessoas. E as leis da natureza não favorecem uma nação em detrimento à outra. A fonte primordial sustenta toda a criação sem distinção. Um exemplo muito claro, mas muito reduzido, a nossa ignorância. Para a gente compreender o que é a fonte primordial, imagine o sol. O sol todo dia ilumina, aquece e envia seus raios para todas as criaturas que existem no planeta Terra e no universo. Independentemente se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa má, se você matou, se você estuprou, se você alimentou várias pessoas, esse é um exemplo na nossa limitação linear do que seria a fonte. Ele ilumina, ele permeia tudo isso. Compreendem? É igual às leis da natureza. Ah, não, porque eu sou bonzinho, porque eu sou religioso, porque eu rezo, porque eu faço rituais, porque eu faço mantras, eu vou ser privilegiado. Não. As leis da natureza é para todo mundo. Onde está acontecendo esses terremotos aqui na Venezuela, que matou centenas de pessoas? Vocês acham que ele morreu quem? Morreram pessoas que nós consideramos boas. Pais de família, trabalhador, mães e crianças, como também morreu gente que não presta, no nosso entendimento burrificado, linear. Está tudo aí acontecendo. Por isso, nenhuma religião, igreja, seita ou tradição pode reivindicar exclusividade sobre essa fonte. Todas podem oferecer diferentes maneiras de compreender ou tentar entender essa realidade, mas nenhuma possui o monopólio da verdade ou do acesso ao ser primordial. Só que a religião não diz isso, porque a religião não foi feita, nenhuma religião foi feita para libertar. Ela foi feita para aprisionar, condicionar e cercear. Nenhuma religião tem o monopólio da verdade da fonte primordial. Mas o que mais tem hoje é religião. Eu sou a verdadeira. Eu sou a que foi fundada. Eu sou tal isso. Não é. Não tem, seria injusto. Quer dizer que só vai privilegiar um povo e o restante vai estar tudo ferrado? É como a Bíblia. Se universalizou aquelas escrituras de uma experiência que aconteceu ali em Israel, Jerusalém. É dali, é a experiência daquele povo. Mas com muita manipulação e jogo do poder se espalhou como a verdade daquele povo é a verdade que toda a humanidade tem que acreditar. E não é. E a África? E a China? E o Japão?
E as Américas não tinham suas experiências de contato divino. Quer dizer que a Adélia está tudo errado, só está certo aquele povo? A Bíblia não fala de chinês, nem de japonês, nem dos índios, nem dos mongóis, nem de... Não, é só deles. Mas trazem, levanta a bandeira que eles são detentores da verdade e da salvação. E não é. Mas tem muita gente que comprou essa verdade. E há quem diga o contrário. A consciência suprema que sustenta o universo é vasta demais para ser percebida integralmente dentro da nossa realidade tridimensional. Por isso, manifesta-se em diferentes níveis de expressão, permitindo que a criação exista e evolua. Ou seja, a consciência suprema, o Criador Supremo, não tem como habitar plenamente aqui dentro do nosso universo. Porque os níveis vibracionais são diferentes. Se a consciência suprema entrasse aqui dentro do universo, em questão de milésimos de segundo, tudo seria desintegrado. Tudo seria destruído, porque não tem condição. É por isso que ele criou os filhos, nem os filhos celestiais têm condição de habitarem em seus corpos originais aqui dentro, porque é incompatível energeticamente. Se um ser celestial se manifestasse agora, por exemplo, no planeta Terra, em questão de 2, 3 milésimos de segundo, desapareceria tudo. Tudo seria pulverizado, porque são seres que possuem uma energia poderosíssima. São seres de potencialidade atômica. Você já viu uma bomba atômica sendo acionada? Não dizendo que eles são destrutivos como a bomba. Mas imagina aquela energia em níveis infinitos. Qual é o planeta, qual é o sistema, qual é o ser que suportaria isso? Nenhum. É por isso que foi criado os universos e foi criado dentro dos universos diversas faixas de realidade que vão diminuindo o potencial dessa energia colossal até chegar na experiência humana. Vamos agora entrar nos camaradas, os filhos celestiais. Quem são os filhos celestiais? São os nossos deuses criadores do universo. É de onde a gente veio. Os filhos celestiais vieram da fonte criadora. Nós e qualquer outra raça ou ser que habite esse nosso universo e o universo de antimatéria e outros universos que possam existir por aí, todos nós somos criações dos filhos celestiais. Então, os filhos celestiais funcionam como se fossem o nosso Deus. São eles que criam tudo isso. Segundo a revelação cósmica de Jean Baudelaire, existe a fonte primordial e existe chamados laboratórios. Então, eles foram reduzindo o potencial divino. Vamos tirar aqui 2%, vamos restringir, vamos limitar 2% do nosso poder divino, criando uma faixa de realidade mais distante da fonte. Deu para sentir umas coisinhas aqui. Vamos agora reduzir mais 2%, 4%. Aí eles criam uma faixa de realidade e eles começam a perceber que quando eles se afastam um pouquinho da fonte, eles começam a perceber outras possibilidades de criação. Eles começam a sentir e a perceber coisas que eles nunca imaginariam que poderiam sentir. E aí se questiona, se a gente reduzir mais ainda, se distanciar mais ainda da fonte, o que é que vai acontecer? O que é que a gente pode fazer? E isso é faixas de realidade, não é fora. Tudo é criado dentro da fonte. É como se eles criassem bolhas de realidade que se isolam para que eles possam, dentro dessas bolhas isoladas, vedadas, criar ali dentro.
É como se eles criassem um laboratório celestial e blindasse esse laboratório para que nada do que eles vão viver ali dentro contamine a fonte. E aí chegou no nível mais baixo ainda. E aí chegou-se a questão: vamos reduzir mais ainda esse distanciamento da fonte. Vamos criar uma faixa de realidade mais densa para ver o que a gente pode fazer. E aí, vários filhos celestiais, se vocês me perguntarem quantos são, não dá, mas conta-se que são milhões de filhos celestiais, resolveram cada um criar universos. E dentro desses universos, eles criaram leis, sistemas e diversas formas de realidade para que dentro desses universos eles pudessem dar uma de, entre aspas, de Deus. O que é que eu posso aprender? Quando eu apago um pouco da minha memória divina, o que é que eu posso me tornar? O que é que eu posso descobrir? Quando eu me distancio da fonte, que tipo de ser eu posso ser? Ou que tipo de ser eu posso aprender? Será que nós somos 100% perfeitos? Uma pergunta. E aí eles começam a se questionar se existe algo que a gente não conhece, se existem formas que a gente pode criar e aprender com elas e descobrir novas coisas. Talvez nós precisamos fazer isso e evoluir para um próximo estágio da realidade. E aí, esses filhos celestiais, criados a partir da fonte de tudo que é, começaram a criar uma zona de isolamento mais distante da fonte primordial, e dentro deles, através de tecnologia celestial e poder mental, eles resolveram criar bolhas de universos. E eles mergulharam dentro dessas bolhas através de avatares. Porque nenhum filho celestial pode mergulhar diretamente com o seu corpo celestial dentro desses universos. Não tem condição. É incompatível. Se ele fosse mergulhar plenamente, ele destruiria tudo que ele criou em milésimos de segundo. Então, é um processo de projeção. Eles criam realidades ali dentro. Parecidas, mas não iguais ao que acontece nos reinos celestiais ou nas dimensões celestiais. Tem um adendo que eu preciso fazer. No reino celestial, a fonte, antes de criar os filhos celestiais de forma individualizada, ele criou 3 princípios que nós chamamos de trindade: pai, mãe e filho. A gente tem uma ideia muito pequena do que existe lá. Então, existem filhos celestiais que são mais parecidos e fiéis à fonte. Existem filhos celestiais que carregam mais características, vamos chamar de mãe celestial. E existem filhos celestiais que são mais parecidos com o filho da fonte, o filho primeiro. Entenda isso não como gênero ou sexo. É macho, fêmea e filho. Não, pelo amor de Deus, não vamos emburrecer a experiência. Mas é como princípio masculino, princípio positivo, princípio masculino, feminino e o princípio neutro da criação. Então, esses filhos celestiais, na verdade, cada um tem um atributo, nenhum é parecido com o outro. Cada um carrega uma configuração específica. Eles são inteligências responsáveis por dar origem aos universos e por conduzir seu desenvolvimento ao longo do tempo e do espaço. Cada universo é criado e administrado por um filho celestial específico. Embora todos compartilhem da mesma origem divina, nenhum é igual ao outro.
cada filho criador possui uma identidade, uma personalidade e uma forma única de expressar a natureza da fonte. Esses seres, eles são arquitetos, eles criam essas bolhas, eles criam esses universos. Há quem diga que existem milhões e talvez bilhões de universos criados dentro desse laboratório celestial que são coordenados, criados, coordenados e dirigidos por um filho criador. Só que cada filho criador, ele não trabalha sozinho. Ele precisa do princípio feminino para ajudar a sustentar a criação. Repito, não é o casalzinho, isso é o filho, a alma gêmea dele, é a mulher dele, é a cônjuge dele. Não, pelo amor de Deus, isso é coisa de criança. Nem criança de 5 anos mais cai nessa. Não entendam dessa forma. Mas é preciso da energia criadora e da energia, a energia que sustenta e a energia que cria. Então, todo filho criador, ele caminha com o seu princípio feminino, que é a filha criadora. Um impulsiona e o outro organiza. O que a mulher faz? O útero que gesta, que organiza, que dá forma. É por isso que precisa do princípio feminino. A verdadeira função do princípio feminino é organizar a existência, dar movimento à existência, permitir que a existência evolua. É por isso que as religiões patriarcais sempre perseguiram a mulher, e é por isso que a mulher até hoje é perseguida, porque não querem permitir que a mulher exerça seu poder, que é reinventar, permitir se renovar, permitir se libertar. Antes de iniciar a criação de um universo, cada filho criador escolhe a região do espaço onde realizará a sua obra. No entanto, ele não começa essa missão imediatamente. Não é assim, eu sou o filho criador, eu sou o bambambam, vou agora para o laboratório celestial, vou criar uma bolha, isolar e vou criar ali dentro do meu universo. Eu vou ali criar o meu playground. Não é assim, não. Primeiro, ele passa por um longo período de preparação, aprendizado e observa o trabalho dos outros filhos criadores mais experientes em diferentes universos. Não é chegar, eu vou fazer agora, eu vou brincar. Não. Claro que existem filhos celestiais mais velhos e outros mais recentes, para a gente entender melhor. Os mais velhos já criaram outros universos, já desfizeram esses universos e criaram outros, ou seja, são engenheiros cósmicos altamente experientes. Então, os criadores celestiais, os filhos celestiais mais novos, vão aprender com eles, vão observar como eles criaram esses universos. Eles vão começar a criar um plano para criar também o seu universo. Depois disso, para compreendermos linearmente isso, ele vai observar, ele vai criar o projeto dele e vai mostrar para um conselho maior, que alguns chamam de conselho dos anciãos, que são os filhos celestiais mais antigos, que já foram os primeiros a serem criados, e aí eles avaliam se aquele projeto é viável. Sendo viável, ele cria uma outra equipe que vai ajudar aquele filho celestial de forma segura a criar um universo. O nosso universo, infelizmente, não foi assim. É somente depois dessa formação, dessa capacitação, é que o filho celestial recebe autorização para organizar e desenvolver seu próprio universo local. Quando um filho criador deixa o paraíso para iniciar a criação de um novo universo, ele assume a responsabilidade de planejar, organizar, governar toda a criação. Então, ele recebeu a outorga, a autorização de criar o universo. Ele vai ter que baixar um nível, ele vai ter que criar uma faixa de realidade
mais densa, um pouquinho menos sutil, aliás, para ali dentro ele começar a criar o seu universo. Com todas as experiências e seres do jeito que ele acha que deve criar. Quando ele cria um universo, ele se torna responsável por tudo que tem ali dentro. Se algo sair errado, ele vai ter que consertar. Só que tudo que é criado, mesmo sendo criado pelos filhos celestiais, tudo carrega a energia da fonte. A fonte criadora de tudo que há está presente em tudo. É como se fosse a matéria-prima, a matéria primordial que tudo pode ser criado e sustentado. É o cerne. É o profundo, é dentro, é uma energia invisível que dá o poder de criar. Para a gente entender um pouquinho melhor isso, imagine a fonte primordial como a massa de modelar. E o Filho Criador vai pegar o Filho Celestial, vai pegar essa massa de modelar e criar o que ele quiser, de forma infinita. Só para a gente compreender melhor como seria isso. Então eu posso pegar essa massa de modelar e criar um monstro. Eu posso criar uma coisa belíssima. Eu posso criar flores. Eu posso criar flores vermelhas com espinhos. Eu posso criar um rio de águas límpidas com peixes lindos, como também eu posso criar um lago fétido, cheio de lama e esgoto. Compreende? A partir desse momento, ele passa a atuar como a autoridade máxima daquele universo local que ele criou, representando a vontade da fonte divina em todos os seus aspectos. Para cumprir essa missão, ele não trabalha sozinho. Cada filho criador recebe o auxílio de uma filha criadora, originada do Espírito Infinito. Ela se torna sua parceira permanente na obra da criação. A gente experiencia isso voltando à experiência do nosso universo. Repito, acho que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Existem seres celestiais que criaram vários universos e tudo está funcionando bem. Tudo que eles criaram ali dentro estão vivendo em harmonia. Infelizmente, o Filho Celestial, segundo a revelação cósmica, segundo a gnose, por exemplo, o Filho Celestial que criou o nosso universo, ele se precipitou, ele elaborou um projeto, ele foi advertido que o projeto não daria certo, que era preciso fazer mais anotações, mais pesquisas, antes de criar o universo como ele planejava. Só que aí eu acho que deu a louca nele, ele resolveu burlar a regra e criar sozinho o universo. E aí deu essa grande merda em que a gente está enfiado aqui dentro. Quando a gente vai para a cultura, ele tenta imitar o que existe lá. Por exemplo, se a gente for para a cultura indiana, tem Brahma e sua consorte. Não me lembro o nome dela agora. Tem Shiva e sua consorte. Não sei se é Parvati ou Parvati. E tem Vishnu com a sua consorte. Então, ao todo, são 3 princípios masculinos e 3 femininos, porque um precisa dar suporte ao outro. E em toda a criação também é assim. O do planeta, do nosso sistema solar, tem uma fonte criadora ali com a sua contraparte feminina. Tudo na existência tem. Para que a vida exista aqui nesse planeta, tem que ter um quê? Um homem, que é a forma mais densa do princípio masculino, e uma mulher, que é a forma mais densa do princípio feminino. Não é assim que funciona? Assim como em cima e embaixo, o que é embaixo é em cima, o que é em cima é embaixo, o que é embaixo é em cima. São parecidos, mas não são iguais. Aqui é uma representação resumida, linear, do que acontece nas esferas superiores. A Fabíola me lembra, a consorte de Brahman é Saravasti, né? Então sempre tem. Não se cria vida, não se prolonga a vida, não se evolui se não tiver o princípio feminino ali no meio. É por isso que o nosso mundo é tão desordenado, porque tiraram a mulher do seu papel.
Enquanto o filho criador dirige e administra o universo, a filha criadora exerce a função de ministra divina, também chamada de espírito-mãe, ou espírito materno do universo local. Juntos, eles sustentam a vida, promovem a evolução das criaturas e coordenam o desenvolvimento espiritual de todos os seres que habitarão nesse universo. Trabalham em conjunto. Também tem uma influência do Filho Celestial, que tem uma trindade lá. A matéria e a energia do universo estão sob a influência do Espírito Infinito, que é a fonte. Enquanto os modelos e os planos gerais da criação, das criaturas, estão associados ao Filho Eterno. Quando um Filho Criador, um celestial, inicia a criação da vida em um universo, ele não age sozinho. Ele sempre trabalha com a cooperação com o Espírito Criativo e também com o espírito materno. Essa parceria é essencial em todo o processo da criação. Juntos, o Filho, o Criador e a Ministra Divina, ou a Mãe Divina, concedem, organizam e dão origem às diversas formas de vida. Ela, a Mãe Divina, também participa continuamente da manutenção, sustentação, organização e desenvolvimento dessas criaturas ao longo do tempo. Os filhos celestiais não são espíritos humanos que passaram por evolução. É importante isso. Ah, eu vou evoluir e vou me tornar um celestial. Vai não, bebê. Quem disse isso para você mentiu. Vai não, viu? Vamos deixar de ser super poderoso, querer ser o Superman, a Mulher Maravilha, que não é não. Os filhos celestiais não são espíritos humanos que evoluíram e atingiram a hierarquia de filhos celestiais. Os filhos celestiais são inteligências de ordem muito mais elevada, criadas diretamente pela fonte e com vida, entre aspas, independente. Através dos universos que eles estão criando, eles estão tentando compreender se existe algo a mais que eles tenham que aprender através de nós e assim atingir um outro grau de perfeição. Certo? Então, você não vai para lugar nenhum. Você é um ser humano, você e todos os 7 ou 8 bilhões de seres e possíveis seres extraterrestres, interdimensionais, vocês têm prazo de validade. Vocês vão morrer, vocês vão ser esquecidos, vocês vão ser apagados. Mas o que vocês vivenciaram, aprenderam, catalogaram, serve como informação que vai ser enviado pelos níveis da fonte até chegar nos filhos celestiais. E possivelmente na fonte suprema. Não é você. Ah, eu vou evoluir. Aí vem as fantasias. Docinhas. O chá amargo com açúcar para ficar menos amargo. Ah, eu vou evoluir. Eu vou me tornar um Buda. Eu vou ficar lá no paraíso, eu, Caliel Conrado, vestido de branco, sem dor, sem sofrimento. Vai não, bebê. Isso aí são faixas de realidade fantasiosas e prisionais que a gente cria ou criam para jogar a gente lá dentro, para dar a fantasia de que você é relevante, que você é importante, que você é um deus e uma deusa. Não é. Nós somos projeções. Eu vou usar um termo mais grosseiro, que muita gente não vai gostar. Mas eu estou pouco me lixando. Sabe o que é que nós somos no fundo? No fundo, nós somos fantoches. Fantoches. Sabe aquele boneco de Olinda que fica aqui? Somos fantoches. Somos bonecos que são ocupados pela faísca dos filhos celestiais para viver uma experiência. Depois esse fantoche morre e as informações vão para o Filho Celestial. Isso é relevante. Mas você, vai não, bebê. Não é para lugar nenhum. Dentro de você, sua forma humana, ela é construída na verdade, até chegar na condição humana,
nós passamos por várias interfaces, vários níveis do Filho Celestial. Cada um vive uma experiência, junta essas informações, junta tudo isso, vai juntando, agregando, armazenando até ser enviado para os celestiais. Por mais que a gente fale, eu quero atingir meu estado de budeidade, eu quero ascensionar, mas não é você, bebê. Esse corpo, esse personagem vai apodrecer dentro de um caixão, cheio de barata, rato, verme. Como a coisa está tão acelerada, daqui um ano ou menos, não vão nem lembrar que você existe. Olha, seus filhos, seus esposos, esposas, amigos, queridos, vão chorar você uma semana, 15 dias. Quando passar 3 meses, já estão mais conformados. Quando passar 10 anos, quando passar 100 anos, ninguém vai lembrar nem que você existiu e o que você fez. Porque é um personagem perecível, feito para acabar, feito para morrer. Para você que se acha importante, o colibri dourado, bebê, sinto muito em lhe dizer, não é. Mas o seu contínuo mental, como falam os budistas, dentro de você existe uma interface mais sutil que está armazenando tudo que você está vivendo, tudo que você está experimentando, seus pensamentos, suas emoções, seus medos, suas frustrações, seus amores, tudo isso é informação que vai sendo armazenada em várias interfaces e cada uma vai filtrando e enviando isso até chegar nos filhos celestiais. Dessa forma, o universo em que vivemos não é algo aleatório, mas um sistema cuidadosamente estruturado que serve como ambiente onde as consciências podem existir, aprender e evoluir. Eles podem ser chamados de engenheiros universais ou cósmicos, que usam de uma tecnologia celestial para criar universos, galáxias, estrelas, planetas e seres diversos. Esses filhos celestiais ou criadores não vivem diretamente dentro dos universos que estruturam, nem dependem deles para existir. É impossível, com seus corpos originais, habitar em sua totalidade dentro desses universos. Em vez disso, eles projetam, criam avatares para habitarem nos diversos níveis do universo criado por eles. Essas manifestações atuam como extensões de sua inteligência, permitindo que a sua ação se espalhe por múltiplos níveis da realidade, sem que precisem estar fisicamente imersos neles. Assim, enquanto não mergulham diretamente nos universos, como criaturas comuns, eles sustentam e estruturam esses sistemas por meio de projeções conscientes de si mesmos. Como os filhos celestiais se projetam nos universos até se manifestar na forma humana. A fonte criadora é a origem de todos os filhos celestiais. Esses filhos celestiais, por sua vez, são responsáveis por planejar, estruturar e dar origem aos universos, que podem existir tanto em níveis materiais quanto imateriais da realidade. Utilizando uma forma avançada de consciência e uma tecnologia espiritual muito poderosa, eles se projetam dentro dos universos que criam, assumindo diferentes níveis de manifestação ao longo da existência. Essa projeção acontece de forma gradual, atravessando várias camadas ou faixas de realidade. Vamos conhecer como é que chega parte deles até chegar na condição humana. Existe o Filho Celestial, o Avatar Divino, ele habita fora do universo holográfico. Todo o universo holográfico é uma matrix. O nosso é uma matrix, ou Sansara. Dizem, e aí a gente não tem como confirmar 100%, que o nosso universo, de todos os que foram criados, é o que mais tem defeito, é o que mais tem anomalia.
É o que mais tem adoecimento, porque baixou demais o nível de distanciamento, é o universo que ficou mais distante da fonte criadora, e é por isso que os mais velhos advertiram ao criador desse universo que ele não fizesse isso. Era muito arriscado. Ninguém nunca tinha feito isso. Não sabia das possíveis complicações que poderiam surgir disso. E ele seria responsável por tudo isso. Que precisaria de um pouco mais de estudo, um pouco mais de aprofundamento para saber se poderia criar, e se fosse criar esse universo, seria com níveis e protocolos de segurança para que não desse a merda que deu. Ele não ouviu e resolveu criar, e nós estamos enfiados numa grande merda que é esse nosso universo, sem saber como é que vai consertar isso. O Filho Celestial, ele está lá, fora da Matrix, fora do universo que ele criou, da bolha que ele criou. O primeiro nível que ele cria, o primeiro avatar que ele cria dentro do universo é chamado de supramônada. Está na faixa mais espiritualizada do universo que ele criou. Ele cria uma outra faixa abaixo, e aí ele habita na forma de mônada. Ele cria uma outra faixa de realidade abaixo da mônada, que é o nível de espírito. Depois cria uma outra faixa, alma, e cria a faixa mais densa e a mais distante de todas da fonte suprema, que é a matéria, formada pelo ser humano e formado por outras consciências biológicas em outras dimensões. Essa é a descida da fonte. Filho Celestial não está aqui dentro. Quando ele se projeta aqui dentro, ele cria o primeiro nível de consciência, que é a supramônada. Depois ele cria uma mais baixa, que é a mônada. A mônada carrega o princípio masculino e feminino unificado. O espírito, ele se divide em várias condições, em espírito que carrega o princípio masculino. Tem até uma divisão de não sei quantos, que somando dá 144. Não sei se isso é verdade. Enfim. Mas dizem que pode existir várias mônadas, que a supramônada pode criar várias mônadas. Só que todas essas mônadas são integradas, o masculino e o feminino. Cada mônada dessa pode criar diversos espíritos, divididos em uns que carregam mais o princípio masculino e uns que carregam mais o princípio feminino. Desses espíritos, eles criam uma faixa de realidade intermediária entre o mundo sutil e o mundo físico, que é a alma. E a partir da alma, ela cria o ser humano. O que é que está mais próximo da gente? A alma. Porém, a alma é linda, já sei, Calil vai dizer que a alma é linda, é perfeita, é pura luz, é puro amor. Não. A alma é uma interface que recebe mais poluição da experiência humana. Ela é mais sutil, mas ela não é perfeita. É a alma que está juntando toda a experiência vivida pelo ego, pelo ser humano. Só que essa alma está sobrecarregada e contaminada. Claro que tem pessoas que carregam a alma que estão mais sutis, que favorecem mais a experiência humana. Devido ao nível de ignorância que nós vivemos, a alma está recebendo informação demais e informações repetidas que não está conseguindo, nem todas estão conseguindo organizar isso. E aí, às vezes, tem que recorrer ao nível de espírito para tentar organizar isso e filtrar isso. E há seres humanos fantásticos que conseguiram se conectar do humano diretamente com o espírito, e há outros seres humanos mais fantásticos que já conseguiram se conectar com a mônada, e existem outros mega fantásticos que já conseguiram se conectar com a supramônada. E existem os raríssimos, contados na palma de uma mão, que conseguiram na experiência humana entrar em contato com o celestial, com o Filho Celestial, fora da fonte. A supramônada, que é a primeira forma manifestada do Filho Celestial dentro do universo que ele criou.
É o nível mais elevado de expressão consciente dentro do universo criado. Refere-se à totalidade e à união de várias mônadas em níveis universais, muito mais elevados, formando grupos ou consciências coletivas que orientam a evolução de planos inteiros. A mônada é uma centelha individualizada da consciência superior, no caso, a supramônada. A mônada é também chamada de alma soberana. A mônada também é chamada de superalma. A mônada também é chamada de consciência maior. Ela também é chamada de presença do eu sou. É chamada de eu sou divino ou eu superior crístico. A mônada geralmente apresenta a aparência muito semelhante a um formato de uma galáxia em espiral. Dá para ter colocado aqui uma foto, esqueci. Depois vocês pesquisem o formato de uma galáxia em espiral. Dizem que é mais ou menos parecido com o que é uma mônada. Agora você imagina o tamanho dessa coisa. Agora imagine se uma mônada é mais ou menos do tamanho de uma galáxia em espiral. Vamos imaginar, nossa é em espiral a Via Láctea. A gente não tem nem condição de percorrer de uma ponta a outra. Agora imagine a mônada sendo uma coisa, um ser de um tamanho gigantesco. Agora imagine o tamanho da supramônada. Agora imagine o tamanho do Filho Celestial. Nós somos milhões de vezes menor do que um grão de areia perto dessas coisas, desses seres. Perceba a nossa pequenez, quando somos pequenos. O quanto nós nos sentimos o orgulho, querer ser melhor do que o outro, querer ser mais poderoso, impor. Gente, nós somos tão pequenos perto da grandiosidade dos nossos outros eus. Vamos baixar a bola. Vamos baixar a bola. Que a gente fede se não tomar banho. Que se a gente não lavar a boca fede. A gente faz cocô se não limpar, fede. E ainda nos achamos grandes coisas. Eita. O espírito, a forma mais sutil da presença ativa na criação. O espírito é uma dimensão mais elevada do ser, associada à conexão direta com planos superiores de vida. Ele atua como uma espécie de ponte ou interface entre o indivíduo e a consciência cósmica, e está ligado ao eu interior real. A sua alma é o seu eu interior provisório e o espírito é o seu eu interior real, ou essência divina em evolução. É ela que está organizando tudo que está vindo do humano e da alma. Quem conseguir pelo menos atingir isso aqui, nossa, pode ter certeza, chegando na Mega Sena cósmica. A Mega Sena cósmica. A alma, a interface de experiência e aprendizado dentro da existência. Ela funciona como uma ponte entre o mundo material, a personalidade, e o espírito, que é o nível mais elevado. É através da alma que a consciência vai sendo refinada e expandida. Ela é formada dentro do mundo material e está ligada à experiência emocional, mental e vital. A alma não é totalmente divina como o espírito. A alma não é totalmente pura como é o espírito, mas também não é puramente material como o corpo. A alma pode estar confusa, dividida, sem rumo, com medos, ou influenciada pelo mundo material. Então, quando a gente toma consciência disso tudo, o que é que eu vou fazer? Enquanto experiência humana, eu vou começar a buscar o autoconhecimento. E aí eu trago os ensinamentos do budismo, de Buda. Eu vou trabalhar a expansão da minha consciência. Eu vou deixar de ter hábitos nocivos. Eu vou parar de ser uma pessoa egoísta. Eu vou transcender a ignorância, a raiva, o medo e a dúvida. Vou me espiritualizar, vou julgar menos. Quando o humano faz isso, ele começa a purificar a matéria humana e, consequentemente, ele começa também a purificar e influenciar mais positivamente a alma.
A alma, ela é o campo de batalha entre o despertar espiritual, o espírito, e a identificação com a matéria. Quanto mais eu tenho experiências nocivas na forma humana, mais eu danifico a minha alma, mais confuso eu deixo ela e mais dependente da matéria ela fica. Quando a matéria humana morre, o primeiro retorno que a gente tem, se não ficarmos presos nas dimensões astrais dos agentes da Matrix, a gente reintegra a alma. Se a alma, que é um contínuo mental, estiver comprometida, envenenada por ignorância, raiva, medo, ela vai se projetar de novo na forma humana, na forma humanoide, para tentar resolver aquilo ou purificar os seus karmas. Então, isso que a gente chama de karma, que só existe nesse universo defeituoso que a gente está, ele está operando dentro da alma. A Matrix, ela opera dentro da alma. Então a gente pode romper com ela ou alimentar cada vez mais essa programação. O humano, o ego, é a expressão mais densa e limitada da consciência e experiência na Terra. O humano é a personalidade encarnada, formada por corpo, emoções e mente linear. Ele é o veículo da experiência da alma no mundo material. Vive em estado de aprendizado, geralmente identificado com necessidades, desejos e condicionamentos. São os fodidos da história. Não é a essência última do ser humano, não é a essência última do ser, mas uma etapa dentro de um processo evolutivo maior. O humano, ele vive no mundo material, frequentemente sob influência da ignorância espiritual, o não conhecimento, da ignorância, da raiva, do apego, da ira, da dúvida, do vício em prazeres sensoriais, que ele é importante, que não existe vida após a morte. Toda essa baboseira toda que tem aqui é vivenciado pelo humano. E o objetivo do humano é despertar em si a consciência espiritual. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Todo o resto é idiotice, é bobagem. Ser rico, pobre, casar, ter filho, fazer sexo, não gozar, ser celibatário, conseguir uma casa, carro, morar no meio da rua, tudo isso é bobagem. A função sua não é salvar ninguém. Minha missão, meu propósito de vida é ser um professor. Minha missão de vida é ser um religioso e salvar as pessoas. Minha missão de vida é ser isso e aquilo. Não, isso é falta do que foi, isso é bobagem. A sua função sempre foi reconhecer o poder divino em você, se reconciliar com a consciência espiritual que existe em você e deixar que ela flua livremente sem os empecilhos criados pelo humano, pelo ego. Essa reconciliação com o divino que há em você. Permitir que o divino flua, possa experimentar a criação densa sem tanta interferência do ego humano que se acha especial, que se acha o gostosão das galáxias. Só isso. O resto é só complemento. Rico, pobre, homem, mulher, gozar ou não gozar, ser rico, pobre, ser professor, médico, ser um vagabundo, um assassino, estuprador, isso tanto fez, tanto faz. Isso não tem relevância nenhuma, porque acaba. É um holograma, é uma programação que é finalizada e recomeça de novo. O objetivo nunca foi isso, nunca foi perseguir coisas materiais, mas usar das experiências materiais para você poder manifestar o divino com mais harmonia, com mais equilíbrio, com mais sanidade, com mais compaixão, com mais amor. É isso. E essa é a grande dificuldade. Foi o que Buda disse, foi o que os iluminados disseram, foi o que Cristo disse, de certa forma, nos seus ensinamentos, mas a gente não consegue, porque a gente supervaloriza o humano. A grande maioria, a maioria esmagadora da raça humana se autovaloriza demais. Eu estou sofrendo. O drama, cheio de drama, de milindros, de mimimi, disso e daquilo. Você
não tem relevância nenhuma, você não é nada. Você é uma composição orgânica que vai se transformar em estrume. Então pare de se achar o colibri dourado da galáxia. Mas isso não quer dizer que agora você vai se abandonar, ficar desleixado, se desmantelar. Não é isso. Eu não estou querendo sair de um extremo e ir para outro. É você lapidar o humano para que você se torne o recipiente amplo para manifestar a pureza da consciência espiritual. E muitos seres fazem isso. São seres iluminados, como Buda, como Cristo e outros, os verdadeiros santos, que tem um bocado de santo aí que nunca foi santo, foi comprado para ser santo. E muitos seres aí, faquis, seres, gente que não foi nem religioso, são pessoas que estão ajudando a melhorar o mundo, a melhorar a espécie humana, através da ciência, da filosofia, através da espiritualidade, talvez uns através da religião. São seres que querem o bem, que estão pensando no bem maior, manifestando amor, manifestando compaixão, manifestando sabedoria, manifestando respeito ao próximo, manifestando que para me iluminar não precisa eu odiar o mundo e a humanidade, nem minha condição humana. É isso que é permitir com que o recipiente, como diz os cabalistas, ou humano, em toda a sua estrutura biológica e mental, tem que fazer. É ser o veículo para manifestar a luz infinita, manifestar o espírito infinito. E ele vai entrar num questionamento profundo agora, já no finalzinho. Então você não está isolado. Ah, eu estou sozinha, eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Não. Você faz parte de uma rede. E essa rede que eu mostrei, alma, espírito, mônada, supramônada e filho celestial. Além disso, nesse nível que nós estamos, tridimensional e quadridimensional, até no quinto, nós temos outras consciências que se tornam os nossos amigos espirituais, que fazem parte muitas vezes da mesma consciência monádica, que estão ali em outros níveis tentando ajudar você. Tem uns que estão fodidos, pior do que a gente, cegos de ignorância, mas tem uns que já estão na vibe certa. Você não está sozinho, nunca esteve sozinho. A existência que você percebe como eu não se limita a esse corpo humano, nem aos dramas, emoções e circunstâncias da vida cotidiana. Você faz parte de uma rede muito mais ampla, interconectada em diferentes níveis da realidade, onde a consciência se manifesta em múltiplas camadas de experiência. Agora, qual religião vai ensinar isso? Nenhuma, né? A boa notícia é que a experiência humana não é o ponto final, colibri dourado, mas um ponto de passagem. A partir dela, é possível expandir a percepção e acessar níveis mais profundos do seu próprio ser. Dimensões mais sutis da consciência que não estão limitados ao tempo, ao espaço ou às condições materiais. Existem muitos de vocês em outros níveis, como a gente chama nesse modismo agora da nova era. Existe eu, os seus na quarta, quinta, sexta, sétima dimensão. Existem seres no astral aí que são amigos seus querendo ajudar, que fazem parte da mesma família, da mesma mônada, da mesma supramônada. Então, para ajudar, não é para criar dependência, não. Você tem que arregaçar as manguinhas e trabalhar. Nesse sentido, a existência humana pode ser compreendida como uma espécie de interface biológica de experiência e aprendizado. Através dela, a consciência capta informações, vivências e percepções, funcionando como um sistema vivo de assimilação e evolução. Não fomos concebidos, criados para permanecer eternamente restritos a esse nível de realidade, mas para atravessá-lo e integrá-lo dentro de algo muito maior.
E aí vamos para um nó na cabeça que a gente vai dar agora, que complementa o áudio que eu coloquei num grupo que a gente tem, um grupo pequeno no WhatsApp chamado das Meninas da Consciência Iluminada. É um grupo que já está há alguns anos dentro dessa pegada comigo. Isso levanta uma questão fundamental. Dentro dessa estrutura maior da criação, dentro dessas interfaces, até que ponto as manifestações dos filhos celestiais, atuando em diferentes níveis do universo, através de supramônada, mônada, espírito, alma e humano, são livres. Até que ponto nós, e aqui vou condicionar a experiência humana, até que ponto nós somos livres? Até que ponto eu posso escolher o que eu quero? Ou, na verdade, tudo que eu estou fazendo já está programado? Existe uma programação original e uma programação criada por mim nos níveis de ignorância humano, ou nos níveis de ignorância da alma, ou nos acordos que o espírito fez com outros tipos de consciência. Até que ponto nós somos livres? E aí a gente bate na tecla. O livre-arbítrio não existe. É uma ideia inventada, comprada por nós que nos abestalhamos pelas religiões. Nós não temos livre-arbítrio. E principalmente dentro desse universo defeituoso no qual nós estamos enfiados. E aí vocês vão ver o quanto nós somos complexos e comprometidos. Dentro da estrutura criada pelo Filho Celestial, em diferentes níveis de manifestação, que eu falei, supramônada, mônada, espírito, alma e humano, pode-se compreender que existe um conjunto de princípios, leis ou diretrizes que organiza todo o funcionamento da realidade. A realidade não é aleatória. Eu vou jogar ali que se vire. Não, tudo tem uma organização. Lei da gravidade, lei da termodinâmica, lei disso, matéria escura, energia escura, tudo é organizado. O sol, noite, estrelas, para tudo estar em perfeita harmonia para que eles não se autodestruam. Tem leis que dirigem isso. Cada filho celestial cria as leis que vão reger aquele universo. Beleza. Sendo assim, o universo como um todo, ele é programado, ele tem leis, ele tem regras, ele tem programas. Consequentemente, nós que somos criaturas humanas, também estamos sujeitos às regras criadas nesse universo. Então, eu sigo um padrão, ou eu tenho uma tendência a seguir. Até que ponto essas diferentes expressões estão simplesmente seguindo diretrizes de um sistema maior de evolução? E até que ponto existe liberdade real de escolha em cada camada de existência? Será que o espírito tem liberdade de criar o que ele quer? Será que a mônada tem autonomia para criar o que ela quer, do jeito que ela quer? Será que o espírito tem condição de fazer o que ele quer e fugir do plano que ele foi programado? Será que a alma, a nossa alma, o nosso contínuo mental, mais perto da experiência densa humana, ele tem liberdade de fazer o que ele quer, ou ele tem uma programação e quer que aquela programação seja executada pelo avatar biológico, a todo custo? Que talvez os nossos conflitos, os nossos dramas, os nossos sofrimentos e dores humanas, seja justamente a tentativa do avatar humano em ir contra o plano que já está programado na alma, no espírito, na mônada, na supramônada e no Filho Celestial. Se perguntem isso. Aqui temos um porém. Segundo a revelação cósmica e também a gnose, esse nosso universo foi criado por um Filho Celestial que não estava apto para criar algo com tamanha restrição da consciência divina maior. Foi o que eu falei já anteriormente. Por isso, o nosso universo foi gerado cheio de imperfeições e anomalias.
que comprometeram tudo que foi criado aqui dentro. Chamada de infecção original, todos os seres padecem de condições extremamente limitadas e permeada por ignorância, sofrimento e alienação. De certa forma, estamos, entre aspas, tá, presos, não estamos 100% presos, mas nós estamos, entre aspas, presos num sistema e no universo doente. Partindo da condição humana, podemos compreender o ser humano como um conjunto complexo de informações em constante formação e reorganização. Nós somos compostos das informações que herdamos dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe. Consequentemente, carregamos dentro de nós, no nosso DNA, as informações de toda a linhagem ancestral que antecedeu meu pai e minha mãe. Além de tudo, o que eles sofreram, o que eles aprenderam, o que eles travaram, tudo está dentro da gente. Características físicas, psicológicas, emocionais e comportamentais. Além disso, nós estamos adquirindo a experiência do nosso avatar biológico agora. Nesse exato momento, eu estou aprendendo coisas novas, repetindo padrões ancestrais e tendo a oportunidade, aliás, de repetir os padrões ancestrais ou modificá-los. Porque é muito forte a presença da nossa ancestralidade em nós. E dizem que quando os doidos que somos nós resolvemos romper o véu, toda a responsabilidade dessa galera cai em cima da gente. Nós somos os, entre aspas, salvadores de toda a linhagem. Além disso, dessas informações que permeiam a nossa mente, a nossa vida, o nosso comportamento, nós também estamos adquirindo novas experiências. E além disso, nós ainda carregamos dentro de nós as experiências de existências passadas, de vidas passadas, passadas entre aspas, porque na verdade tudo acontece simultaneamente, se pudéssemos olhar fora do tempo e do espaço. Além disso, nós também estamos sob a influência da programação defeituosa dessa Matrix. Por aí vocês percebem o quanto nós somos comprometidos. Herança ancestral, conhecimento adquirido agora, conhecimento de vidas passadas e programações implantadas pela Matrix. Perceba o quanto nós somos complexos e o quanto de trabalho nós temos que fazer para romper com esses protocolos, com esses lacres e alcançarmos o nível mais puro do divino em nós. É um trabalho de reeducação, de reestruturação. Sendo assim, analisando, tudo indica que podemos estar condicionados a cumprir determinados padrões ou funções dentro de um sistema maior. E que o livre-arbítrio, como entendemos, talvez seja uma percepção limitada ou uma construção que aceitamos como verdade. Será que os nossos eus maiores, aqui dentro desse universo defeituoso, sabem realmente o que estão fazendo em relação à experiência humana? Falta talvez mais empatia da parte deles diante da nossa condição aqui embaixo? Estamos aqui apenas para aprender e evoluir ou também para participar de algum tipo de reorganização ou correção de estruturas mais amplas da realidade que foram danificadas desde a sua criação? Seria possível criar uma nova programação a partir da própria experiência humana? E mesmo em condição limitada, poderíamos, de alguma forma, influenciar, ensinar ou retroalimentar nossos próprios níveis superiores de consciência? E aí eu finalizo essa live com esses questionamentos profundos.
Qual é a verdade? Não vou aqui assinar como detentor da verdade, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Eu jogo para que vocês possam pensar e refletir. Entendem? E aí eu vou em um outro nível. Nós somos complexos. Ancestrais, experiências do agora, experiências que carregamos de existências passadas, somos influenciados pelos protocolos da Matrix defeituosa. Perceba o quanto que a gente tem que driblar e vencer. E como é que se faz isso? Tem técnicas. Os ensinamentos de Buda, de outros Budas, de Cristo e de outros já estão aí. Pode existir técnicas energéticas, técnicas espirituais, meditação, programação neurolinguística, barra de access, tudo aquilo que consiga que me ajude a adentrar no nível mais profundo do meu ser. Eu preciso ir mais fundo. Eu preciso do meu lado humano acessar a minha alma. Eu preciso ir além da minha alma, eu preciso ir no espírito. Eu preciso avançar e quem sabe chegar no nível de mônada, no nível de supramônada, e quem sabe o feito raríssimo, conseguir acessar o nível de filho celestial que está fora da Matrix. Para conseguir, através disso, limpar todas as impressões errôneas que estão impressas no meu ser, oriundos da minha ancestralidade, das experiências de vidas passadas, do sistema prisional da Matrix. Nós ainda estamos cheios de dogmas oriundos do cristianismo, culpa, medo, pecado, eu sou sujo, dinheiro é sujo. Quantas pessoas não estão vivendo escassez financeira porque tem uma crença enraizada que dinheiro é sujo? Ou que teve algum prejuízo na família, que viu através do dinheiro alguém se destruindo, não quero ter dinheiro, é maldito. Tem pessoas que amaldiçoaram a prosperidade e a sua própria abundância, que se manifesta não só através do dinheiro, mas através de outras questões também. A prosperidade e a abundância não é só dinheiro, é oportunidades. Quantas pessoas vivem com a maldição de não ter uma vida sentimental, de não ter saúde plena, porque nós não somos criados na condição humana para estar morrendo de câncer, adoecendo feito a carne podre e doente, para estar passando por escassez, por sofrimento. Nada, tudo isso que a gente está passando é tão doloroso, poderia até passar por essa experiência. Mas a infecção da criação desse universo defeituoso ferrou com tudo. E que infecção é essa? Ignorância, raiva, apego, ira. O mais forte tem que dominar o mais fraco. Só quem manda. Quem é que manda hoje no mundo? É quem tem muito dinheiro e poder. A grande maioria trabalha como escrava para sustentar o sistema, para sustentar uma minoria que dita as regras do que a gente tem que ser, do que a gente tem que gostar e como tem que ser. Compreendem isso? Muitas vezes nós estamos ali com... E todo o sistema político, econômico, cultural e religioso é feito para manipular e dominar, escravizar, com suas raríssimas exceções. Então perceba que muitas vezes nós somos grupos pequenos que estão tentando romper com isso. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, abandonados, eu estou excluído, eu estou ferrado. Mas não, você tem as outras interfaces suas, seus outros eus mais sutis. Eu tenho que me aprofundar, eu tenho que silenciar a minha mente. Silenciar a mente não é ficar sem pensar em nada ou sentir nada. Eu só consigo acessar esses níveis mais profundos do meu eu até a fonte quando eu desacelero a minha mente. Só que hoje as redes sociais são feitas para deixar a gente ocupado. Estou mentindo?
Todo mundo hoje está com telemóvel, como dizem em Portugal, com celular na mão, 24 horas no feed, passando, rolando com o dedo, tal. E vai para a TV, tudo para distrair, tudo para deixar a gente preso nos dramas humanos e a gente não se voltar para o nosso interior. E aí você é obrigado, não, você tem que se formar, você tem que trabalhar, você tem que aguentar patrão chato, você tem que aguentar companheiro chato, porque você tem que ganhar dinheiro, tem que pagar as contas, você se consome, trabalha feito um burro de carga. Quando você vai se aposentar, você está cheio de mazela, cheio de doença, que o que você ganhou e a porcaria da aposentadoria que você tem, só vai servir para pagar um aluguel miserável de uma casa e para comprar de remédio. Quem conseguiu construir um poder aquisitivo melhor, tem uma condição melhor de vida, ou herdou alguma coisa, ou teve uma profissão, um trabalho que rendeu uma aposentadoria privada, ou uma fonte de renda para viver bem o resto da vida. Mas mesmo assim, vai estar sujeito a doença, a guerra, a fome, a um terremoto que vai destruir com tudo que você construiu. Tudo é impermanente. Não há como conseguir paz aqui fora, gente. Não há como conseguir felicidade aqui fora. Não há como conseguir saúde aqui fora. Tudo é paliativo. Percebendo que tudo está desmoronando aqui fora, no universo vizinho também está desmoronando, só resta um caminho seguro. E esforçar não como um esforço doloroso e penitencioso, mas é o esforço de ir para dentro, mergulhar dentro de si, procurar voltar a se reconectar com o seu nível mais profundo de consciência divina, com o seu eu espiritual verdadeiro, com o filho paradisíaco de onde você nasceu, de onde você foi criado. E esse trabalho ninguém vai fazer por vocês. É você que vai ter que fazer. É você que vai ter a coragem de julgar menos, de se lastimar menos, de ser tão materialista. Claro que não impede que você tenha uma vida digna. Não precisa de riqueza, precisa ter condições de ter um lugar para morar, comer bem, pagar a minha internet, quem sabe ter um meio de transporte, de poder viver o resto da minha vida com dignidade. Quem é que consegue viver bem, meditar, se espiritualizar passando fome, sendo humilhado, com uma doença maltratando o corpo? É muito difícil. É muito desafiador. Parece que eu estou deixando a vida mais horrível do que ela já é. Mas não é isso, não é para a gente enxergar, ter consciência é isso. É saber o que é a vida, para que eu não me torne condenador dessa vida, mas me torne parceiro da vida, quando eu permito que o divino em mim se manifeste, sem julgar, sem condenar, sem lastimar, mas manifeste sabedoria, manifeste paz interior, manifeste sabedoria, paz interior, compaixão, saúde física, saúde emocional. É isso, é simples. Só que o simples não foi ensinado para a gente. Tudo foi jogado para fora, é fora que vai me salvar. Todo mundo agora está esperando que venham os ETs para resolver a treta do mundo, mas não é bem assim. Esperando a segunda vinda de Cristo, sempre esperando que venha algo de fora e resolva as merdas daqui. Não vai resolver. Porque a salvação não é coletiva, ela é individual. Uns estão esperando um arrebatamento. Desconfie desses extraterrestres que vão chegar. Aleluia, amor, me leva na nave. Vai. Nós sabemos que existem os extraterrestres e interdimensionais, uns que querem ferrar com a gente e tem uns que querem nos libertar. É meio a meio, viu? Se ligue. Não é porque é extraterrestre, não é porque, na verdade, eu acho que o nome mais correto, não é porque eles são interdimensionais, que é tudo luz, amor, e vai colocar você no colinho, vai pagar suas contas. Amadurecer, não é bem? Vamos amadurecer, não é bem? Tem um monte de gente aí agora trazendo, cada um é dono de uma raça alienígena, cada um tem informações extraordinárias, para procurar suas próprias. Escute, ouça, analise, mas não compre nenhuma
nem as que eu estou dizendo aqui como verdade absoluta. Analise, reflita, filtre e busque a sua própria verdade. A verdade da sua alma, a verdade do seu espírito, a verdade que está enterrada dentro de você, do seu Filho celestial, do seu Deus, da sua fonte, da sua consciência celestial. Quando diz, você é um Deus e uma deusa, eu tenho um pavor dessa frase. Não é você não é nada. Você é um ser humano que apodrece, que adoece, que quebra os ossos, que apodrece os ossos, que tem que comer, que tem que defecar. Que Deus e Deus é essa? Mas venha dessa ideia, não é você humano que é um Deus e uma deusa. É a força divina que habita, que sustenta você. E não é nem habita, que não tem nem como habitar uma coisa divina dentro de um corpo podre como esse nosso. Mas que sustenta você. O Filho Celestial, Deus e Deusa, é o Filho Celestial. Ele quer se manifestar através de você. Não é você que é o Filho Celestial. Você é uma projeção do Filho Celestial. Não é você que é um Deus e uma deusa. Você é criação de um Deus e de uma deusa celestial. E não é nesses deuses que estão aqui nesse nosso universo, Zeus, Odin, Eva, Hera, nenhum. Eles são perecidos, todos vão morrer como a gente. Esses deuses que vocês conheceram, orixás, deuses gregos, romanos, incas, maias, tudo isso, eles, por pertencerem a uma faixa de realidade distinta, eles podem viver milhões de anos, mas todos vão morrer. Todos vão se acabar. Como diz a revelação cósmica de Jean Voelan, esses seres que estão no universo vizinho, estão tudo, o universo vizinho está se fudendo, todo está se lascando. Né? Tem deuses que estão velhos, estão morrendo por seus corpos que viveram milhões de anos, estão morrendo aí. Vão se acabar. Porque tudo que está aqui dentro, do humano aos chamados deuses, mais cedo ou mais tarde vai ter que sucumbir. Vai ter que morrer. Agora, o Filho Celestial que está fora do holograma, aí é outra situação. É quem é o nosso verdadeiro Deus ou a nossa verdadeira deusa criadora. Bom, é isso. A palestra foi um pouquinho longa. Espero ter ajudado vocês. Não sou dono da verdade. Se você não concordou com minhas ideias, fique em paz. Nem ataque, nem critique. Vá viver sua fé longe de mim. Porque a sua opinião, se for uma crítica construtiva, me vale muito. Mas se for ataque, não me vale de nada. Tá bom? Quem quiser me seguir e aprender um pouco mais, tem outros vídeos aqui no canal. E me siga lá no Instagram. E sou grato profundamente. Quem quiser ser grato, quem não quiser, fique sem ser grato também.